Se na vida não tivéssemos desafios, nada faria sentido. Olá pessoal, estou aqui de novo e dando continuidade na história que eu comecei para vocês no vídeo passado. Quando eu tinha 19 anos, aproximadamente 4 anos atrás, eu havia acabado de sair de uma festa de casamento e eu estava retornando para minha casa e eram umas 10 horas da noite, para ser mais exata, foi no dia 22 de março de 2014, era um sábado. Eu parei num semáforo no centro da cidade aqui de Salto de Pirapora e eu acabei sendo surpreendida com uma tentativa de assalto. Mas no início eu não tinha entendido o que estava acontecendo, aliás eu nem vi ninguém na hora. Eu só lembro que o semáforo abriu, eu saí com o carro e quando eu saí com o carro eu fui surpreendida levando um tiro. No momento eu senti um tranco muito forte no meu corpo, os meus braços eles pularam do volante, eu não conseguia mais se mexer e eu sabia que era um tiro devido ao tranco que eu levei e ao barulho, mas eu não conseguia entender tudo que eu estava sentindo no corpo. Era uma sensação muito estranha e eu sentia muita sede. E nesse momento que eu levei o tiro, o peso do pé acabou acelerando o carro e o meu carro bateu num poste que tinha em frente. E ali o carro parou, eles fugiram e começou a aglomerar muitas pessoas. E nisso logo o resgate acabou chegando também. Aí eu fui levada para a Santa Casa aqui de Salto de Pirapora e depois transferida para o Hospital Regional de Sorocaba, onde eu passei 14 longos dias. Cada minuto parecia muito tempo. Mas essa fase do hospital foi uma fase de aprendizado muito grande, sabe? Apesar de toda a limitação e as dificuldades que eu estava enfrentando ali, eu podia ver que tinham pessoas em situações muito piores. Então assim, se você acha que sua vida tá ruim, não reclama. Olha pro lado que sempre você vai ver que tem alguém passando por alguma coisa pior e você tira algum aprendizado de ver essas situações. Então comigo acontecia muito disso. E nessa fase que eu fiquei no hospital, eu sentia muita saudade de casa, porque eu tinha apenas 2 visitas de 1 hora por dia e eu pude ver nesse momento o quanto a minha família era importante pra mim, porque eu não parava muito em casa, então eu não tinha tanto contato com eles. E nesse momento eu vi o quanto era importante a família na nossa vida. Depois de 14 dias eu vim a sair do hospital, eu fui pra casa, fui de ambulância pra casa, era impossível ir de carro. Eu lembro que eu usava um colar cervical aqui, que eu não podia tirar. Só na hora de dar banho eu ainda tinha que tomar muito cuidado, porque esse tiro, ele acabou lesionando a minha medula. E eu tive uma fratura na 6ª e na 7ª vértebra da coluna cervical, né? E é por aí que o nosso sistema nervoso central faz ligação, né, com os membros do nosso corpo. Então quando rompeu ali parcialmente a medula, eu perdi todos os movimentos do corpo, né? Então eu acabei ficando muito debilitada, eu dependia muito das pessoas para tudo. E aí minha mãe teve que alugar uma cama de hospital. E eu passei longos 3 meses nessa cama. Essa cama, ela foi a minha maior amiga, porque lá eu comia, eu tomava banho, as pessoas cuidavam de mim, eu fazia fisioterapia. E eu não podia sair de lá, eu só saía de lá quando a ambulância vinha pra minha casa pra me levar para as consultas no hospital. Porque como não dava pra ir de carro, não podia sentar, então sempre a ambulância tinha que ficar me levando. E foi assim por 3 meses. Depois de 3 meses, minha mãe me colocou sentada pela primeira vez com ordem médica. E essa primeira vez eu nunca mais esqueço. Foi horrível, péssimo. Porque eu passei tanto tempo numa posição que quando eu sentei a primeira vez, eu desmaiei. Eu fiquei desesperada, não entendi o que estava acontecendo e era péssimo. Todas as vezes que me colocava sentada, eu desmaiava. Então eu lembro que chegou num ponto que tinha um vidro de álcool do lado da cama. Toda vez que meu pai ia me levantar pra colocar sentada, ele já ficava com álcool na mão e dava pra eu cheirar logo em seguida pra que eu voltasse. Então eram situações assim muito complicadas que eu acabei passando. E quando eu comecei a sentar, meu pai arrumou uma cadeira de roda e para poder me levar para lá e para cá, né? Ele arrumou uma cadeira para poder me levar para lá e para cá, como eu já podia sentar.
Mas a grande surpresa foi quando me colocaram sentada na cadeira de rodas a primeira vez, foi péssimo. Eu ficava assim, ó, igual um João Bobo, sabe? Tipo, eu não tinha controle nenhum de tronco, então tiveram que me amarrar na cadeira para poder me levar para os lugares, porque não tinha a menor possibilidade de ficar sentada como estou agora. Isso era engraçado, tipo, eu sempre levava muito na brincadeira essas situações meio delicadas assim. Era uma forma menos dolorosa, eu digo, de encarar tudo o que estava acontecendo. Nessa época eu também lembro a primeira vez que eu tomei um banho de chuveiro. Como eu disse, eu tomava banho na cama. Então eram 3 pessoas para dar banho em mim. Tem toda uma forma técnica assim de virar o paciente na cama quando ele está debilitado para dar banho. Então eu lembro que uma pessoa segurava a minha cabeça, uma outra pessoa segurava o meu tronco e outra pessoa segurava as pernas para poder virar de lado na cama. Porque devido à lesão que eu tinha que eu acabei tendo na coluna, tinha que tomar muito cuidado, senão podia acabar gravando. Então, parar de tomar banho na cama desse jeito, de canequinha, poder tomar banho no chuveiro, eu nunca mais esqueci. Foi fantástico, assim, sabe? Parecia que, nossa, eu tava fazendo uma coisa muito espetacular na vida. E nesses pequenos detalhes que eu vejo o quanto às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. O quanto as coisas elas passam despercebidas no nosso dia a dia. Eu também acabei lembrando agora de uma vez que eu tava já de cadeira de roda e que meu pai me levou dar uma volta na rua, porque eu queria muito sair na rua, eu precisava sentir a brisa do vento. E eu lembro que quando eu senti a brisa do vento batendo no meu rosto, foi uma outra coisa extraordinária que estava acontecendo na minha vida. Tipo, eu chorei assim, porque eu sentia falta. E falta de coisas simples, que no dia a dia, nesse modo automático que a gente acaba vivendo, a gente não percebe. Então, o que eu aprendi com isso foi a viver mais aquilo que está à nossa volta, sabe? Aproveitar cada segundo, aproveitar das pequenas coisas e não ficar reclamando de tudo, né? Porque você reclama às vezes da sua vida, mas quando você olha para o lado tem pessoas em situações piores, vivendo coisas piores e elas não estão reclamando. Elas estão evidenciando aquilo que é de bom. E quando você começa a evidenciar o que há de bom, não esquecendo o que é de ruim, mas você começa a valorizar as coisas boas, mais coisas boas elas acontecem. Então é assim que eu encarava tudo. Então eu sempre tive muita gratidão por cada coisa pequena que eu conseguia voltar a fazer. E mais um pouquinho dessa história, contando agora a minha reabilitação, você vê no vídeo da próxima semana, às 8 horas, aqui no canal. Beijos e até mais!